Boa noite, irmãos queridos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos para mais esse culto maravilhoso. Hoje é dia 5 de junho de 2022 e nós estamos aqui no culto da família. Uma bênção, irmãos. Eu sou o pastor Hélio, sou o líder desta igreja. É uma igreja pequena, mas cheia do amor de Deus, né? Nós nos reunimos aqui todo domingo às 18 horas. E também às terças-feiras nós temos a nossa escola do Alicerce Bíblico. Inclusive, na próxima terça-feira, eu começo a falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para nós, né? E aí nós vamos seguir uma série de pregações, de aulas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Às quintas-feiras, quinzenalmente, temos também a Escola da Doutrina Bíblica. Tivemos na última quinta-feira. Então, só daqui a 12 dias, mais ou menos, 11 dias, é que teremos a Escola da Doutrina Bíblica. Venha participar conosco, vai ser muito bom. É uma alegria ter você aqui conosco, tá bom? Se você chegou aqui através do YouTube, então eu queria que você soubesse que nós temos esse canal no YouTube e você pode encontrar as outras pregações lá também, tá? Temos vários assuntos que tratamos. Inclusive, esse aqui depois vai para o YouTube também, tá bom? Então, hoje quem vai trazer a mensagem é o pastor Weber Damaski, e agora falei correto, né? Pastor Weber Damaski, ele vai trazer a mensagem e vai falar sobre a luta do cristão. Então, se prepara aí para que você aproveite o máximo possível esse momento de aprendizado. Se você tiver uma caneta, um caderno, é bom que você vai anotando. Os versículos, à medida que ele vai pedindo para mim, eu vou postando, eu vou colocando aqui para vocês. Então, querido, é com você. Deus o abençoe. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida do pastor Weber Damaski. Peço, Senhor, que o Senhor o abençoe, livre-o de todo mal, abençoe a família dele, os seus filhos, os seus netos. E, Senhor, o Senhor tem derramado esse Espírito maravilhoso, o teu Espírito Santo, sobre a vida do pastor Weber, Senhor. E obrigado por esta simpatia de irmão, Senhor, que quando nós vemos, nós nos alegramos e ficamos felizes em ver. Abençoa a casa dele, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus, né, irmãos? Eu sou o pastor Weber, né? E hoje o Espírito Santo me deu essa oportunidade de trazer uma palavra para os irmãos. É a luta do cristão, é a luta do crente. Qual é a luta do crente, né? Primeiro ponto, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o pecado. Irmãos, não há coisa pior nesse mundo, pior do que o pecado. O pecado é algo que traz tudo que é ruim, que você pode imaginar, o pecado está na frente, né? A gente vê, né, aí quanta coisa acontece aí no mundo. Nossa, meu Deus, né? Você vê na política, na saúde, na educação, tudo a desgraça está no pecado, né? A gente vê uma criança aí, pequenininha, né? Um dia eu vi, até vou falar para os irmãos, eu vi uma passagem de um menininho de 7 anos que estava fazendo aniversário. Ele ia fazer aniversário no sábado e os pais separados, que para mim é uma grande falta de amor, né? Então, essa criança convidou o pai para ir no aniversário dele, o pai falou que não podia ir. Aí essa criança foi e ligou para a polícia, pedindo os policiais para ir buscar o pai dele, porque ele queria a presença do pai dele no aniversário dele. Então, com isso, eu vi o quanto um pai é importante para uma criança. E a grande maioria dos pais, hoje em dia, não está nem aí para os filhos. O pecado não deixa ele ter comunhão com a esposa, ele cuidar da tua casa. Tudo, o grande vilão de tudo isso é o pecado. Ele troca a mulher dele por uma mais nova, né? Que muito acontece por aí.
Então a gente nota que o pecado é terrível. Ele é tão terrível que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, teve que vir para dar condição do homem sair do pecado. Né? A gente vê no Velho Testamento que veio a lei. A lei veio para condenação do homem. Veio para condenar o homem. A partir do momento que a lei veio, aí que a coisa ficou mais séria ainda, com o pecado. Mas com isso, aí nós vamos lá em Mateus capítulo 1, se o irmão puder colocar. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ali no começo já começa a dizer por que Jesus veio aqui. O que o Senhor veio fazer aqui. Né? Mateus capítulo 1, versículo 21. Se o pastor puder colocar para mim aí. Que diz o seguinte: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo, antes de nascer, já veio mostrando o que ele viria fazer aqui, irmãos. Salvar o homem dos seus pecados. Agora, por que Jesus veio salvar o homem dos seus pecados? É justamente por isso que eu estou... Por que o pecado é tão terrível assim? Por que ele é tão terrível assim? Então, nós vamos ver agora, através da Bíblia, por que o pecado é tão terrível. Tão terrível. Está lá em 1 João. Vamos lá, 1 João. Capítulo 3. 1 João. João capítulo 3, versículo 8. Aqui a gente vê direitinho porque Jesus veio. Qual o motivo que o Senhor Jesus veio? Salvar o homem de seus pecados. Né? Então diz o seguinte, o versículo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Né, irmãos? Aí. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quer dizer que quem peca, a palavra deixa claro, quem peca é do diabo. Esse versículo é uma coisa interessante que aconteceu comigo. Logo na minha conversão, quando eu iniciei no Evangelho, a gente cheio de problema, né? Cheio de problema, um sofrimento terrível, porque sem Jesus é um sofrimento. E eu não sabia porque eu sofria tanto, porque quando eu fui para Jesus, parece que estava tudo em ordem na minha vida, eu tinha um bom emprego, assim, o que eu ganhava dava para sustentar bem a casa, alguns lazeres que eu tinha, podia fazer e tudo, mas vivia mal demais, sofrendo. Um dia esse versículo se deparou na minha frente, 1 João capítulo 8, 1 João capítulo 3, versículo 8, né? Quando eu li esse versículo, irmãos, aí eu vi por que eu sofria tanto. Por que eu sofria tanto na minha vida, talvez sem razão, né? Parecia que não tinha motivo para sofrer, tinha uma loja, não, foi antes, eu tinha uma loja, e tinha meu ganha-pão normal, ganhava bem, assim, bem não, dava para viver tranquilo, tinha cavalo, gostava muito de cavalo, eu moro na fazenda, eu moro na roça, né? Tinha uns cavalos que eu gostava, participava de cavalgada, mas vivia terrivelmente triste. Quando esse versículo se deparou na minha frente, que quem comete o pecado é do diabo, pronto, aí eu vi, por que eu sofria tanto? Por que eu sofria tanto? Porque eu não pertencia a Deus, eu pertencia ao diabo. Eu era filho do diabo. Só que esse versículo ele é tão maravilhoso, mas ele é tão maravilhoso, que ele mostra a causa do problema e a solução. Né, irmãos? Aí, como diz, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu falei, opa, agora chegou o momento de eu mudar a minha vida. Eu saí de sofrimento, porque através desse versículo, Jesus me mostrou que eu ia ter uma luta muito grande, mas que eu tinha solução para me sair daqueles monte de problema, aquela angústia, aquela coisa terrível que eu sentia. Porque quando eu li esse versículo, eu me deparei de uma situação que eu enxerguei que eu não tinha nada a ver com Deus. Nada a ver. Eu era 100% do diabo. Infelizmente.
E isso é o que acontece com a grande parte da população, da humanidade. Né? Estou querendo ser radical, não. Isso é a Bíblia que diz. Né? E eu creio na Bíblia, eu acredito nisso que está escrito. Por que eu acredito em tudo isso? Porque isso, eu vivi isso, vivo isso que está escrito aqui. Aí é que eu vejo quão grande é o amor do Senhor Jesus Cristo, através de poucas frases, não, de poucas palavras aqui, ele me mostrou todos os meus problemas. Todos os meus problemas. Todos os meus problemas estavam no pecado. Então, por isso que eu titulei o tema, a pregação como a luta do crente. Qual é a maior luta nossa? Qual é a maior luta do crente? Não é para ganhar um emprego, não é para ter saúde física, porque tudo isso, né? Tudo isso, o Senhor sabe das nossas necessidades, que a gente pode até ler lá. Vamos lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Né? Mateus, capítulo 6, versículo 8. Né? Nós vamos ver aí, Mateus, capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Né? E tem um outro versículo aqui um pouco atrás, aqui, que é não, é um pouquinho na frente, é Mateus capítulo 6, vou ver aqui, Mateus capítulo 6, versículo 33, né? 6:33, que diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, a preocupação, a luta nossa, irmãos, é contra o pecado. Essa é a maior luta do crente. Porque é ali que está todos os problemas. Todos os problemas nossos estão no pecado. Está no pecado. A partir do momento que você vai buscando, saindo do pecado, a partir do momento que você vai caminhando para a santificação, os seus problemas vão sendo resolvidos. E tem muita coisa que às vezes você acha que é um problemão para você, um problema grave, um problema complicado e tudo, e você vê que aquilo nem por isso, nem por isso aquilo não é problema. A partir do momento que você santifica a tua vida, você começa a sair do pecado, e você começa a entrar nessa luta, essa guerra, essa luta contra o pecado. Né? E que hoje está tão difícil, né? Os meios de comunicação estão aí, né? E é tanta coisa. A palavra de Deus fala que nós, rodeados, né, de uma nuvem de pecado, né? Deixamos o pecado que tão de perto nos rodeia, né? É o que diz lá em Hebreus, capítulo 12. Não, eu acho que é Hebreus mesmo. O João, capítulo 8, que diz o seguinte: que rodeados de uma tão grande nuvem de pecado, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Então quer dizer que o pecado está perto, está nos rodeando, está aí, o pecado está aí. Só que Jesus é poderoso. O poder do Senhor transcende nosso entendimento. Quando o Senhor atua no nosso coração, irmãos, ele tem esse poder, foi para isso que ele veio para salvar o homem dos seus pecados, para tirar o homem. Ah, mas e o pecado? Qual é o problema? O pecado só traz sofrimento, só sofrimento. Né? Quando Jesus fala para você, né, não cobiça, a inveja, por exemplo, né? A inveja só traz sofrimento para a pessoa, só sofrimento. O pecado ele traz sofrimento. Por isso que Jesus, o amor dele é tão grande que ele veio para nos tirar do pecado. Ele veio para nos resgatar das mãos de Satanás. Porque quem comete o pecado é do diabo. A palavra de Deus deixou clara. Agora, uma coisa, irmão, não é de um dia para o outro que o irmão vai sair do pecado. Né? Um dia eu estava falando sobre isso com uma pessoa, ele chegou para mim e falou, deu uma risada de deboche e falou para mim o seguinte: mas então quer dizer que você acha que você vai sair, você vai conseguir viver sem pecado? Né? Falou assim para mim: você acha que você vai conseguir viver sem pecado? Pai? Eu falei para ele assim: não, mesmo que eu não consiga, né? Mesmo que eu não consiga, mas que eu vou lutar até o último minuto da minha vida contra o pecado, eu vou. Isso eu vou. Eu vou lutar contra o pecado até o último segundo da minha vida. Eu vou estar lutando contra o pecado. Porque eu não aceito isso na minha vida. Então, irmãos, é uma caminhada. É uma caminhada.
né? Agora, como que nós vamos vencer essa caminhada? Né? Essa luta. Até eu comparo essa luta como aquele cabo de guerra, né, irmãos? Um de um lado, outro do outro, com uma corda, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Um puxa de um lado, puxa do outro. Quem que vai vencer essa luta aí? Quem que vai vencer esse cabo de guerra aí? É o que for mais forte, né, irmãos? Vamos lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Então, aí puxam do lado, aquela fazendo força daqui, fazendo força dali, é justamente o que nós vamos ler aqui agora, né? Aqui, o Senhor vai nos dar uma dica, como que nós vamos vencer o pecado? Como que nós vamos vencer esse cabo de guerra aí? Né? Está aqui em Gálatas, capítulo 5, do 16 em diante. Vamos lá. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer dizer, nós vamos conseguir vencer o pecado andando em espírito, né? Andando em espírito. Então, vamos lá. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Está vendo? Então, o que acontece? Como que nós vamos vencer essa batalha? Andando em espírito. Agora, como que nós vamos conseguir vencer andar em espírito? Né? Como? No cabo de guerra, eu creio que você põe duas pessoas para estar ali, para ver qual vai vencer o outro. Eu creio que aquele que for mais forte é que vai vencer, né? Aquele que estiver alimentando melhor, que estiver exercitando mais. Esse vai vencer o cabo de guerra. Né? Ele vai ficar mais forte que o outro. Ele vai conseguir arrastar o outro. Como que nós vamos vencer o pecado? Alimentando o nosso espírito. Alimentando o nosso espírito. Quanto mais forte o nosso espírito estiver e mais fraca estiver a nossa carne, mais poder, mais força nós vamos ter para vencer o pecado. Agora, se a nossa carne está forte, ela vai arrastar o espírito no cabo de guerra. Né? A carne está puxando de um lado, o espírito do outro. Se você alimenta mais a tua carne, ela vai vencer o teu espírito. Aí você vai sofrer, simplesmente isso. Né? Você vai viver no sofrimento. O apóstolo Paulo, ele disse, até eu não separei esse versículo, mas eu creio que todos os irmãos conhecem, quando ele disse que ele reduziu a carne dele à servidão. Como que ele conseguiu reduzir a carne dele à servidão? Quer dizer, a carne dele não tinha opinião nenhuma mais, ela estava ali só para servir. Ela não mandava em mais nada. Ela não tinha opinião nenhuma mais. Por que ele conseguiu isso? Porque ele enfraqueceu a tua carne e fortaleceu o teu espírito. Então a carne já não tinha poder mais para fazer ele pecar. Porque o que faz a gente pecar, os irmãos parecem até que acharam o versículo, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Está vendo? Então, o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele estava nesse estágio aqui? O espírito dele já tinha dominado completamente a carne. Ela não tinha ação nenhuma mais na vida dele. Então, como ela não tinha ação nenhuma mais, o espírito venceu esse cabo de guerra, arrastou a carne e colocou ela à servidão. Aí, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele conseguiu ter uma vida santa. Ele não tinha mais desejo. Quando a carne enfraquece, irmãos, nós não temos mais desejo de pecar, as concupiscências, né? E a Bíblia compara nós, os crentes, vamos lá em 1 Pedro. Ela olha a gente como pessoas que não têm mais concupiscência carnal. Quer ver? Olha como a Bíblia nos olha, vê os crentes aqui. Quer ver? 1 Pedro, deixa eu achar o versículo aqui. 1 Pedro,
capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, né? Não, eu vou ler o 13 também. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Está vendo? Quer dizer, a concupiscência havia antes, na nossa ignorância. Hoje nós não temos essa concupiscência mais. Né? Quer dizer, o apóstolo Pedro está nos colocando aqui como pessoas que já deixaram a concupiscência para trás. Né? Aqui, ó, como filhos, eu vou repetir, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Está vendo, irmãos? Então, a Bíblia mesmo já nos coloca como pessoas que a concupiscência havia antes, enquanto nós estávamos na ignorância. Né? Agora, para a gente chegar aqui, para essa concupiscência estar nessa situação, nós temos que estar com um espírito super forte, fortalecido, né? Um espírito forte e a carne fraquinha. A carne nossa tem que estar fraquinha, fraca, capengando, viu, irmãos? Quanto mais fraquinha tiver a carne, é melhor. Mas para que isso aconteça, nós não podemos estar alimentando a nossa carne. Porque quanto mais a gente alimenta a carne, mais força ela vai tendo. Né? A palavra de Deus fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Quer dizer, muita coisa que a gente for fazer, a gente vai alimentar a nossa carne. E quando você alimenta a tua carne, você enfraquece o teu espírito. Quando tudo isso, irmãos, Jesus deixou tudo isso para quê? Por amor a nós, para tirar nós simplesmente a nós do sofrimento, né? Às vezes, muita gente pode ouvir, ver essa pregação e falar, pô, pastor muito radical, né? Que isso, não é assim também, não. Não, tudo bem. Se o irmão quer continuar alimentando a carne, né? Infelizmente, ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Agora, se ele alimentar o espírito, ele vai ter paz. Quando Jesus disse, né, eis que eu vos dou a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Jesus falou isso, ele podia muito bem ter falado assim, eis que eu vos dou a minha santidade eu vos dou. Porque a partir do momento que você santifica a tua vida, a paz do Senhor Jesus vem sobre a tua vida. A partir do momento que você fortalece teu espírito, a paz do Senhor Jesus vai estar sobre você. E essa paz, irmão, é independente das circunstâncias, né? Do que acontece em volta de você. É independente se você está vivendo num barraquinho, ou se você está vivendo numa mansão, isso para Deus não importa. Se você tem muito dinheiro ou pouco, isso aí não importa. Isso é coisa material, né? Coisa material. Até eu lembro uma vez, sempre quando eu estava aqui na roça cortando cana, que é um serviço difícil de fazer, Deus me revelava muita coisa. Um dia eu estava cortando cana aqui para tratar de umas vacas, e conversando com o senhor, eu falei, senhor, hoje eu vou levar a palavra na igreja, o senhor podia me dar alguma coisa, falar sobre prosperidade, para animar os irmãos, né? Falar sobre prosperidade, para Jesus, o senhor está abençoando o emprego, abençoando as coisas, né? Um carro melhor para o irmão, abençoando isso. Sabe o que Jesus me falou lá no meio da cana? Falou, pastor Weber, tanta coisa maravilhosa, você falar do meu reino santo, você preocupado com as coisas fúteis desse mundo, vai falar do meu reino santo, vai falar de santidade, vai falar das coisas que vai trazer paz para o mundo. As demais coisas são acrescentadas, não se preocupe. Eu estou cuidando de vocês. Jesus está cuidando de nós. Né? Às vezes eu fico observando as pessoas, às vezes saem de viagem, né? Qual a preocupação? Oh, Jesus, cuida, meu Deus, não deixa que eu acidente, cuida do carro, cuida. Mas a pessoa esquece de pedir o Senhor para cuidar do coração da mente. Pai, não deixe, cuida do coração dessa pessoa, para ela não pecar, Jesus.
Irmão, não tem coisa pior do que o pecado. Né? A gente vê falar em tsunami, furacão. Ai, meu Deus, isso aí é fichinha perto do pecado. O pecado é um tsunami que destrói, irmão. Bilhões de vezes mais que aquela tsunami que teve no Japão. O pecado destrói. O pecado traz tristeza. O pecado traz enfermidade. O pecado traz angústia, tristeza, choro, pranto, revolta. Mas para nós vencermos o pecado, nós temos que alimentar o nosso espírito. Agora, como que nós vamos alimentar o espírito? A carne, vocês estão vendo por aí, né? Tem a internet, tem várias coisas na internet que você alimenta a tua carne, né? Televisões, programas, filmes, tem muita coisa aí que se alimenta bem a carne, né? Uma carne sai numa força que, nossa, meu Deus, ela sai poderosa, né? E nós temos como alimentar o nosso espírito. Vamos lá em João capítulo 6, versículo 47 em diante. João capítulo 6, versículo 47 em diante. Então nós precisamos, é o que nós estamos fazendo aqui, né, hoje, né? Hoje nós estamos aqui, não só hoje, como no domingo, na terça, no domingo, na terça, de 15 em 15 dias, na quinta-feira. São dias que nós temos para alimentar o nosso espírito, que é o que diz aqui em João capítulo 6, versículo 47. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Está vendo? Está vendo o alimento para o nosso espírito? Esse é o alimento para o nosso espírito. Esse pão vivo que desceu do céu. Que hoje nós vamos participar da ceia, né? Olha que bênção. A ceia, irmãos, esse alimento que nós precisamos. Esse pão vivo, essa carne, esse sangue maravilhoso. Que fortalece o nosso espírito para vencer esse cabo de guerra. Então, nós temos que alimentar desse pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Está vendo? Aí, aqui está o grande mistério para a gente vencer o pecado. É alimentar o nosso espírito, desse pão vivo que desceu do céu. É o que nós estamos, é o que está acontecendo com a gente agora. Nós estamos alimentando o nosso espírito. O Espírito Santo está aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo está movendo o coração de cada um aí. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo tudo. Tudo. Se você quer sair do sofrimento, se você quer sair das enfermidades, se você quer sair da angústia, do desprazer, comece a alimentar desse pão vivo que desceu do céu. Leia a tua Bíblia, estuda, leia, né? Jesus, ele veio para trazer algo tão maravilhoso para nós, irmãos, que é poder para vencer o pecado. Ele veio, ele falou que não ia acabar com a lei. Jesus não veio para acabar com a lei, mas sim cumpri-la. E Jesus, ele veio cumprir a lei e nos dá a condição também de cumprir a lei através do alimento para o nosso espírito, que é ele. A partir do momento que a gente começa a alimentar do Senhor Jesus Cristo, nós passamos a guardar a lei. Né? Para nós, guardar a lei é coisa muito simples, muito fácil. Né? Não matar, não roubar, e assim vai. Né? São 10 mandamentos que a gente guarda na maior facilidade quando alimenta desse pão da vida. Né? Aí Jesus veio e superou tudo isso. Essa coisa nojenta lá do passado, né? Esse Velho Testamento, esse Deus falso lá do Velho Testamento, esse anjo configurado de Deus lá do Velho Testamento, né? Que veio e trouxe uma lei para condenar o homem e não dá condição nenhuma. Vocês acham, eu vou fazer uma pergunta para vocês, você acha que Davi você acha que ele ia resistir a Betseba? Uma velha criatura. Você acha que ele ia conseguir resistir? Não, conforme não conseguiu, né?
Cometeu adultério em cima de homicídio. E isso, ninguém lá no velho conseguiu. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, ninguém conseguiu no Velho Testamento. O único que tem poder para alimentar o nosso espírito e dar condições de nós sair do pecado é o Senhor Jesus Cristo. Esse nome, irmãos, até quando a pessoa fala assim, o Cristo, eu acho, não gosto. Nós temos que pronunciar o nome de Jesus com maior alegria, com maior respeito. Né, irmãos? O Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse tem o poder de alimentar o nosso espírito para vencer o pecado, para colocar a nossa carne na servidão. Esse é o poder desse Deus maravilhoso. Quando eu falo o nome de Jesus, eu me emociono, porque vocês nem imaginam o bem que esse Deus fez para mim, irmãos. Vocês nem imaginam o bem que o Senhor Jesus Cristo fez para mim, meus queridos irmãos. Então, vamos fortalecer o nosso espírito, né? Vamos fortalecer. Vamos alimentar do Senhor Jesus, da tua palavra, né? Que é o alimento para o nosso espírito, para fortalecer o nosso espírito. Né, irmãos? Nós estamos aqui agora, né, recebendo, fortalecendo o nosso espírito. Aí acabou o culto. Cuidado. Se você for alimentar a tua carne, aí, né, aí ela vai apanhar força também. Aí começa essa guerra, essa luta do crente, essa luta nossa, né? É contra a carne. Né? E aqui diz, aqui em Gálatas, capítulo 5, aqui mostra, né? Mostra para a gente tudo aqui. Quer ver? Vamos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Que diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aqui nós vamos ver as obras da carne. Então, a carne estando forte, irmãos, se a sua carne está forte, você não vai escapar disso aqui, não. Você não vai conseguir escapar disso aqui que nós vamos ler aqui agora, não. Tá certo? Agora, se o teu espírito estiver forte, isso aqui para você, isso aqui para você não vai ser problema. Você jamais a sua carne jamais vai te arrastar para tudo isso que nós vamos ler aqui agora. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo por que esse Deus é maravilhoso? Ele não nos deixa enganados, irmãos. Jesus não deixa a gente estar enganado. Você já imaginou se o Espírito Santo não traz essa lista aqui para nós? Né? Ele trouxe essa lista aqui, mostrando para nós temos que sair disso. Nós temos que sair fora disso aqui. Agora, se permanecer nisso aqui, vai sofrer, vai ter sofrimento, vai ter problema sério. Nossa, meu Deus. É um problemão. Irmão, não, isso não é assim também, não, e tal, tudo bem, cada um, né? Nós somos livres, Jesus deixou nós livres, o homem é livre para escolher, né? Aqui a gente não está aqui falando, não, você tem que fazer isso, não, isso aqui você é livre para escolher, viu, meu querido? Você é livre para escolher se você quer fortalecer o espírito ou se você quer fortalecer a tua carne. Mas uma coisa eu vou te dizer, a carne vai trazer sofrimento, né? Mas o fruto do Espírito aí continua aqui no 22, ó, o fruto do Espírito, ó aquele que fortalece o Espírito, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Você vai sair da condenação da lei, irmãos. Quando você fortalece o teu espírito, você sai da condenação da lei. Você vai ser um homem, você vai ser uma mulher espiritual.
feliz com Jesus Cristo. Independente de tudo que está acontecendo no país, independente de tudo, eu fico vendo aí, né? A gente vê, a gente preocupa, né, com a política e tal. Você vê o presidente que está aí e tudo, mas isso aí está cancelando, está conseguindo cancelar. Isso aí por algum tempo, irmãos, mas o mundo está todo no maligno. Está todo, só vai livrar de tudo isso aí fora, só vai livrar de tudo isso aquele que está com o espírito fortalecido. Aquele que alimentou do pão vivo que desceu do céu. Esse está livre de tudo isso aí. Entendeu? Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, né, que pode até chocar alguém, pode até chocar algum irmão. Eu tenho 2 netas e 1 neto. Irmãos, todos os dias eu oro para eles. Jesus, cuida da minha neta. Eles são novos. A minha neta mais velha está com 15, a Milena, que é a do meio, está com 13, e o Davi com 7 anos. O que eu mais oro para eles é o seguinte: Senhor Jesus Cristo, cuida da minha netinha, das minhas netas e do meu neto, para que um dia eles for martirizados, que eles jamais neguem o Senhor. Essa é a oração que eu faço para minhas netas, que elas jamais neguem o Senhor, porque o que nós podemos esperar? Eu não espero muita coisa desse mundo, não, irmãos. Entendeu? Eu não espero nada, esse mundo está todo mal. Eu espero em Jesus Cristo. Oro. Não tem dúvida. Oro para Jesus cuidar dos governantes, né? A Bíblia fala para a gente orar para os governantes, para a gente orar pelas autoridades. Oro sempre pelas autoridades. Oro, creio. Mas eu vou dizer para os irmãos, isso vai, pelo andar da carruagem, isso aí vai adiar, mas não é para muito tempo, não. O Brasil até pode adiar isso aí para mais 6 anos, 10 anos, 15 anos, 16 anos. Mas tudo, essa conspiração, isso é bíblico. O mundo jaz do maligno. Entendeu, irmãos? Eu oro para minhas netas, Senhor, fortalece minhas antigas. Porque se um dia elas forem martirizadas, elas, meu neto, que eles são mais novos, eu não sei o futuro deles, mas que eles jamais neguem o Senhor. Porque tá um reino santo preparado para elas lá no céu, com Jesus. Entendeu, meus queridos irmãos? Então, nós temos que fortalecer o nosso espírito. Fortalecer o nosso espírito. A carne não jamais nos arrastar para tudo isso aqui, meus queridos irmãos. Jesus, ele veio, ele passou por tanta coisa, né, nesse mundo. Até anotei vários versículos aqui, mas os irmãos conhecem, sabem, né? Jesus passou por tanto sofrimento. Jesus, desde pequenininho, Jesus sofreu a vida inteira nesse mundo. Mas ele não abriu mão da santidade, ele não abriu mão, né, da verdade. Quiseram que Jesus negasse o Pai, ele não negou, ele foi para a cruz, né? Ele jamais ocultou da verdade. É o que nós temos que fazer. Mas para a gente conseguir fazer isso, para a gente conseguir ser um cristão verdadeiro, nós temos que estar com o nosso espírito fortalecido pelo pão vivo que desceu do céu. Nós temos que estar alimentando o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar, irmãos, às vezes eu falo, né? Se os cultos pudessem ser todos os dias, seria até melhor, para falar a verdade para os irmãos, sabe? Porque aí a gente vê o poder do Senhor Jesus Cristo, né? Tem semana que é 2 cultos, tem semana que é 3. Você vê, com 2 cultos a gente já consegue fortalecer o nosso espírito, né? A gente fica o resto do tempo tudo aí no mundo, é trabalho, é convivência com as pessoas, convivência na mídia, na internet, nós vamos lutando aí tudo, e com 2 cultos na semana, com esse alimento é tão forte, o alimento, esse pão vivo que desceu do céu é tão forte, ele é tão forte que com pouco tempo, né, que a gente tem, 2 horas dos cultos, 2, 3 horas do culto, e a gente sai fortalecidos, né? Então, por isso, eu aconselho os irmãos, não faltem dos cultos. O culto de terça-feira é um alimento, nossa, maravilhoso. Você sai com o teu espírito forte. O de quinta-feira, meu Deus, de 15 em 15 dias, mas vem um poder, vem algo maravilhoso para estar nos fortalecendo, irmãos, para vencer essa luta do crente, que é contra o pecado. Essa é a grande luta nossa, contra esse pecado, essa coisa terrível, terrível, terrível. Os irmãos não reparam, eu estou falando muito do pecado, mas eu falo, irmão, eu falo mesmo, o pecado é a maior tsunami que já apareceu, a maior destruição, ele destrói tudo, ele destrói lar, ele destrói os jovens. Quantos jovens estão aí nas drogas, irmãos? Quantos jovens estão aí sofrendo?
Pessoas aí, né, nesses pontos de droga, está cheio de pessoas ali, tudo destruído pela carne, pelo poder de Satanás, pelo poder do pecado. E nós temos tudo, irmãos, para ajudar, né, essas pessoas. Vamos fortalecer o nosso espírito, vamos alimentar do Senhor Jesus. Hoje a ceia do Senhor, né? Nós vamos alimentar do Senhor, comer da tua carne e beber do teu sangue. Vocês nem imaginam a realidade espiritual que é isso aí. O poder que é essa Santa Ceia. Vocês nem imaginam. É algo que transcende o nosso entendimento. Mas uma coisa eu sei, quando você toma a ceia, é mais uma força que você deu para vencer o pecado. Porque nunca se esqueça, Jesus veio salvar nós dos nossos pecados. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Né? Só a nova criatura. Né? Jesus, ele nos deu poder para sermos feitos novas criaturas. Ele nos deu esse poder. Então, meus queridos irmãos, eu deixo essa mensagem, né? Já vou encerrando, e quero fazer uma oração para os irmãos. Eu creio, irmãos, que a partir de hoje muita coisa maravilhosa vai acontecer na tua vida. Eu creio que muita coisa ruim vai sair da tua vida agora. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com essa consciência, que você tem poder para vencer o pecado. Desde que você alimente desse pão maravilhoso que desceu do céu. Desde que você alimente, Senhor Jesus, da tua palavra. Tua palavra é vida. Tua palavra vai te dar vida eterna. Jesus veio para te dar vida eterna. Jesus veio para te tirar toda a maldade do teu coração, para tirar tudo aquilo que está fazendo você sofrer, que se chama pecado. E essa é a tradução do sofrimento do homem. Pecado. Amém? Eu peço que os irmãos fechem os olhos, vou fazer uma oração para encerrar essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai celestial, eu te glorifico, Senhor, por esse momento maravilhoso. E já estou sentindo que o Senhor está movendo em cada vida, Senhor, fortalecendo o espírito de cada um que está participando desse culto, Senhor. Que o Senhor mova no coração de cada um, meu Deus. Traga paz, traga alegria, traga esperança de salvação, Senhor. Porque esse mundo está todo maligno, nós não temos nada para esperar desse mundo, mas o Senhor nos promete vida eterna, o Senhor nos promete um local. Eis que vou preparar morada, lugar. O Senhor está preparando morada para todos nós. Então eu coloco todos os irmãos agora na tua presença, Senhor. Que o Senhor mova no coração de cada um. E através da tua ceia agora, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a cada um, Pai, para que o Espírito saia dessa noite fortalecido pelo teu alimento maravilhoso. Em nome de Jesus, eu declaro santidade na vida de todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus.